Felipe, obrigado por ter vindo, meu irmão. Como é que você está? Eu que agradeço. Grande fã. Fica mais só fã ainda. Fica à vontade. O que tem de dieta, rapaz, é um absurdo. Fora aquelas que a gente sabe que é tudo conversa fiada. Mas tem umas que de fato são importantes. Sim, sim. Vamos começar com a low carb. Dieta low carb eu acho que está mais em evidência, né? Ultimamente, é mais falada em rede social. Ela tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, como qualquer dieta. Mas o pessoal acaba confundindo um pouquinho como que seria ela, né? O pessoal pensa em low carb, aí já pensa, bom, não posso comer carboidrato. Na verdade não, na verdade ela é uma restrição de carboidrato frente ao que a gente tem nas diretrizes, né? Então tem um consumo ali mais ou menos de 100 gramas a 150 gramas de carboidrato ou mais ou menos 40% do que seria o total energético da dieta. Ou seja, vamos falar que eu vou te fazer uma dieta agora, tem 2.000 calorias, vou fazer uma dieta mais restrita em carboidrato. Eu vou pôr mais ou menos abaixo de 40% dessas 2.000 em carboidrato. Isso já enquadraria como uma dieta low carb, né? Eu imaginaria, quer dizer, estava imaginando que a dieta low carb você só pudesse comer proteína. Não. E não é assim, né? Não, não. Você consegue comer carboidrato, eles têm seu papel também. Tanto que a gente consegue fazer uma dieta low carb rica em frutas, em vegetais, são essenciais para a sua saúde, né? Leguminosas, feijão, grão de bico, soja, bem fácil de adaptar. Mas tem alteração na rotina? Exemplo, você tem que mudar alguma coisa, tem que passar a fazer muito exercício, essas coisas ou não? Bom, o exercício é parte fundamental da rotina do ser humano. O que acontece é que dependendo do tipo de exercício, pega atletas de crossfit, de musculação, eles utilizam mais a via do carboidrato, que é mais de glicogênio, que é como se fosse a glicose sintetizada no seu fígado, no seu músculo. Tá. Quando você faz uma dieta low carb, você acaba diminuindo um pouquinho esses estoques. Pode impactar um pouco na performance, mas a gente tende a se adaptar quando você controla isso daí. Você tem que ver mais ou menos como é que é a rotina do atleta e se você não restringir demais, não vai impactar. Agora, se você restringir muito, pode impactar de maneira aguda, embora de maneira mais crônica ele tende a se adaptar, mas talvez ele pode se adaptar, mas talvez não tenha evolução. Isso a gente tem que tomar cuidado, isso é muito individual. Então, às vezes tem que casar certinho com o treinamento, pensando também nesses estoques de glicogênio. Felipe, vou dizer uma coisa para você. Quem está nos vendo agora aqui, tem uma pergunta, lógico, e você é o portador. Emagrece? Só se pensa nisso, poxa. Ninguém pensa em saúde, pensa só em emagrecer. É assim, toda dieta que leva à restrição calórica, ela vai emagrecer, certo? Toda dieta. Se você faz dieta low carb, low fat, se você consome abaixo das suas necessidades, ela vai emagrecer. O que o pessoal confunde um pouquinho é emagrecer com perda de peso. Tá. Quando você consome mais glicose, ela vai com um canalzinho ali transportador que leva sódio, e o sódio puxa água. Aí, se você restringe esse carboidrato, o que você perde? Você perde um pouquinho mais de água. Então, consequentemente, na balança, seu peso vai diminuir. Pensa num domingo, que você vai numa festa da sua família, você consome muito mais comida, ou numa pizza na sexta-noite, que vai acontecer no dia seguinte. Você vai subir na balança, vai ter aumentado seu peso. Mas esse peso não é gordura, é mais inchaço, porque você não tem como você ganhar, por exemplo, 2, 3 quilos de gordura de um dia para o outro, né? Você precisa de muito mais calorias para conseguir tudo isso. Tanto que você perde rapidamente. É isso que acontece às vezes, o pessoal confunde o emagrecimento com a mudança de peso na balança, são coisas diferentes. Se você pegar atleta de luta, atleta de fisiculturismo, o que a gente faz com eles? A gente desidrata. Tem atleta de 110 quilos que às vezes a gente consegue tirar mais de 10 quilos em alguns dias, apenas fazendo desidratação. E não tem nada a ver com a perda de gordura, é apenas a perda de água. Que interessante isso. E essa dieta, a gente tem que tomar algum cuidado com ela, se precaver de alguma maneira? Primeiro ponto que eu vejo muita confusão é justamente acharem que você tem que tirar totalmente carboidrato. Eu não vejo como... Que era o que eu pensava. Não precisa. Eu não vejo como saudável você cortar totalmente frutas da sua dieta ou vegetais, né? Cenoura, pepino, tomate, são alimentos essenciais. O segundo ponto é o que você vai colocar no lugar. Por exemplo, muita gente pensa que você está fazendo uma dieta low carb, você vai num rodízio de carne, é à vontade, porque está numa low carb, não tem problema. O consumo em excesso de gorduras saturadas também não é saudável, tanto para a microbiota
quanto para a molécula de LDL do seu colesterol. Correto. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Se alguém já tem um LDL mais alto, não é indicada. Então tem que tomar um cuidado. Ela tem seus benefícios, mas é melhor fazer uma low carb que eu considero mais saudável, com gorduras mais poliinsaturada, como castanhas, nozes, amêndoas, e não exagerar muito nas gorduras saturadas. Então, tem risco, né, Felipe? Tem. Toda dieta, a gente tem que entender o contexto, porque pode envolver algum risco dependendo de quem a gente está indicando, né? Vamos passar para outra? Vamos. Low fat. O que é low fat? Quer dizer, em síntese a gente sabe, traduzindo sabe o que é. Mas como é que é essa dieta? Essa daí é a mais restrita em gorduras, na verdade. Enquanto a low carb é mais restrita em carboidrato. Essa é fat. Essa é mais em gorduras, né? Ela era bastante comum, né? A partir das diretrizes de 1970, até de um estudo que fizeram que relacionaram gordura com risco cardiovascular. O princípio para emagrecimento é o mesmo, restrição calórica, né? Nela você acaba tendo um consumo mais baixo de gorduras frente às diretrizes, mas também tem que tomar um certo cuidado para não deixar esse consumo extremamente baixo. A gente tem que lembrar que gordura ajuda na formação de hormônios, formação de colesterol, porque é importante ter os níveis adequados, a gente não pode pensar que quanto mais baixo, melhor, né? Tem que tomar um certo cuidado com isso daí e também com não exagerar em carboidratos refinados. Às vezes é o raciocínio inverso, né? Lá a gente não poderia pensar que não pode exagerar em gordura saturada. Aqui a gente não pode pensar que eu posso comer, por exemplo, 8 fatias de pão por dia. Também não é assim, também tem seu risco. É uma dieta que, se a gente for visar alimentos mais saudáveis, é rica em grãos integrais, em frutas, é rica em leguminosas, vegetais. Esses são os que são recomendados. Os carboidratos são mais saudáveis. Tá. Os que são proibidos, deve ter. A gente na nutrição está evitando um pouquinho falar de proibido, porque parece que quando a gente proíbe o paciente tende a ter mais vontade, né? Mas tem o permitido e tem o proibido. Quer dizer, mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas a gente evita muito carboidrato refinado, né? Então a gente toma um certo cuidado com isso daí. Com o pão francês, tapioca. Não é que a gente proíbe, às vezes dá para adequar. Tá. Dependendo da rotina do paciente, ainda mais se ele faz atividade física, a gente consegue adequar. Mas a gente não tem como esses alimentos à base da dieta. Outra pergunta que quem está nos vendo vai perguntar. Emagrece mais do que a low carb? Não, se a gente faz a comparação, e tem muito estudo fazendo essa comparação, isocalórico. Vamos falar, você vai fazer uma dieta de 2.000 calorias low carb, mesma dieta, só que low fat. De maneira aguda, você vai perder mais peso, por causa daquela questão da água. Tá. Mas de maneira crônica, depois que teve essa questão da água, você se readaptou, ao longo de um ano, que é o tempo que os estudos mostram, a gente vai chegar na mesma perda de peso se a restrição for a mesma. O que vai ditar isso daí? Além de, claro, valores clínicos do paciente, a adesão. Se você prefere uma low fat, se você prefere consumir alimentos mais fontes de carboidrato, eu posso ter um resultado muito ruim se falar para você, não, você vai ter que fazer uma low carb. E provavelmente você não vai seguir. E provavelmente você não vai voltar comigo para eu continuar te ajudando. Então a gente tem como fator principal no segmento de uma dieta a adesão do paciente ao gosto, aquilo que ele consegue adaptar na rotina. Mas o emagrecimento é por volta da restrição calórica. Se a restrição for a mesma, o emagrecimento é o mesmo. Quer dizer, na sua visão, que é absolutamente equilibrada, porque eu estou ouvindo você aqui, você não radicaliza. Ou seja, eu devo entender que essa low fat você não vai tirar completamente gordura. Não posso fazer isso. Assim como na low carb eu não vou tirar completamente o carboidrato. Tá. Depende muito do paciente. Se a gente pega um paciente com insulina muito alta, por exemplo, eu vou conversar com ele e falar, bom, vamos tentar restringir um pouquinho o carboidrato. Por quê? Quando você consome mais carboidrato, você consome mais glicose. Quando você consome mais glicose, você sinaliza mais insulina. Se ele já tem essa insulina alta, pode ser um problema. Agora, se eu pego um paciente que tem insulina super boa ali embaixo e ele prefere consumir mais carboidratos, se ele tem uma rotina boa de treinamento, é essencial para ele, até pensando na evolução do treino, né? Que é um dos fatores principais quando a gente tem um paciente ali que está fazendo exercício físico. Melhora colesterol ruim? A low carb, ela pode melhorar triglicerídeos, mas se a gente não tomar cuidado com a gordura saturada, ela pode aumentar o LDL. Agora, a low fat, ela pode diminuir o LDL, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode tanto aumentar um pouquinho o LDL, como aumentar os triglicerídeos. Então, a gente precisa ter os exames ali em mão. Correto. Também tem a questão da insulina também pelos exames, né? A gente tem que juntar ali e junto com a adesão do paciente,
é conversar e ver o que vai ser mais indicado ali, caso a caso, claro. Então vamos dizer que tem risco também. Tem. Toda dieta vai ter um certo risco, né? A gente não pode colocar uma dieta assim como a melhor dieta para todo mundo, né? Isso acaba que pode atrapalhar algumas pessoas que entram nos grupos de risco. Uma coisa, Felipe, esse tal do jejum intermitente, isso eu me lembro, eu ouvi falar nisso pela primeira vez lá nos Estados Unidos. O pessoal estava todo fazendo esse negócio de jejum intermitente, né? Isso funciona? Como é que é? Para emagrecimento, ele facilita uma restrição calórica. Vamos pensar, eu já fiz o jejum, né? Então, me usando de exemplo só para ficar Então você mais foi lúcido. autocobaia. Exatamente. Eu já fiz todos, na verdade. Mas, por exemplo, eu acordava, eu ia comer só às 15 horas, mais ou menos, sendo que minha última refeição foi às 11 horas. Que é ali que eu ia começar a me alimentar. Você ficava sem comer? Ficava mais ou menos 16 horas, né? Que era às 15, eu parava às 11. Uau! 11 da noite? 11 da noite, isso. E depende muito da adesão também. Muita gente não consegue, fica irritada sem comer, totalmente normal, não tem problema nenhum. Para o emagrecimento é restrição calórica. Vamos pensar aquelas 2.000 calorias que eu te propus. Vamos pensar que você vai ter um tempo de alimentação das 15 às 11 horas. Você vai fazer 3 refeições. Cada uma vai ter 700 calorias, a última vai ter 600, certo? É mais fácil seguir se você gosta do jejum, porque depois você vai ter ali um tempo restrito para comer. Então aquela pessoa que belisca muito ao longo do dia, que está no trabalho sempre pegando um bolinho, alguma coisa, talvez para ela seja útil se ela realmente se adaptar ao jejum. Aí pensando, claro, no emagrecimento e na restrição calórica, né? Porque também não posso sugerir para todo mundo que faça o jejum intermitente. Tem alguma variação dessa dieta? O jejum tem bastante. Tem essa que eu te mostrei, que é de tempo restrito. Tem uma que é, por exemplo, hoje eu quero que você fique de jejum, você não vai comer nada ou vai comer apenas 25% dessas 2.000 calorias. Amanhã é à vontade. Amanhã você come o que você quiser. Essa eu não gosto muito porque se é à vontade de pegar um paciente que gosta de um rodízio, aí você sabe o que vai acontecer, né? É isso aí. Mas tem bastante variação. Muita gente hoje pula o lanche da tarde, vai do almoço para o jantar e acha que está em jejum. Cientificamente não entra em jejum, porque jejum é a depressão do glicogênio, foi o que eu expliquei. Mas pode ser útil. Se levar a restrição calórica e a pessoa ter uma adesão, também pode ser útil. Só que a gente tem que tomar também alguns cuidados. Por exemplo, fase de crescimento, gravidez não é indicado, se a pessoa tem refluxo. Na hipertrofia, vamos pensar que hoje você me procurou e falou, Felipe, eu quero ficar forte, quero ganhar músculo. Ou puxar um ferro. Puxar um ferro, começar uma musculação. Aí eu vou te falar, talvez o jejum não seja indicado. Por quê? Pela falta de estudos. A maioria dos estudos avalia emagrecimento. Então, pela falta de estudos, é mais indicado você fazer um consumo um pouquinho mais parcionado, não precisa ser de 3 em 3 horas, né? Mas está sempre com os aminoácidos ali, o pool de aminoácidos na corrente sanguínea sempre em alta. Então é fazer uma frequência um pouquinho maior de refeições nesse caso. Eu vou fazer uma pergunta a você que não sei se deveria, porque afinal, esse amigo meu que fez essa dieta, esse americano, ele parou de fazer. O jejum. O jejum. Engordou tudo de novo. Sim. É assim mesmo. É assim, não só para o jejum. A maioria das dietas a gente vê, é o que justamente hoje a gente mais tem como dúvida na ciência. As pessoas que têm um reganho muito grande. Por exemplo, você passou comigo, aí em um ano você perdeu 10 quilos, parou de passar comigo. Você reganhou. Por que isso acontece? Porque aqueles fatores que te levaram a ganhar o peso antes de me procurar, não mudaram. O ambiente que você está inserido. Por exemplo, vamos falar que todo dia ou 4 vezes por semana tem algum lugar, algum evento que você vai e você tem um consumo calórico maior. Vamos falar que você não se adaptou à rotina de exercício, parou os exercícios físicos. A gente também, quando emagrece, a gente sente mais fome. É meio que um mecanismo de adaptação. E essa fome vai atrapalhando o segmento da dieta. Às vezes você vai num buffet, aí você fala, bom, meu nutricionista falou para eu pegar 3 colheres de sopa de arroz e 3 de feijão. Bom, vou colocar uma mais que eu tô com um pouquinho de fome. Aí a fome vai aumentando, você vai emagrecendo, a fome vai aumentando. Vou pegar um pouquinho de batata frita. E assim vai indo. Mas tem restrição de alimento para essa dieta? Não. Depende do caso clínico. A maioria das dietas não tem restrição de um alimento em específico, né? Mas a gente às vezes dá algumas recomendações. É claro que alimentos ultraprocessados, alimentos imersos em fritura, em óleo, né, não são indicados. Mas restrição não. A gente busca muito mais conversar com o paciente e mostrar para ele como que ele pode adequar aquilo, até para não ter esse papel do reganho, né? Para entender
o que realmente fez ele ganhar peso não voltar a acontecer. Além de desmaiar de fome, quais são os outros riscos que tem essa dieta? Jejum intermitente, para quem tem refluxo, é problemático, né? Tá. Na gravidez não é nada Na gravidez indicado, também, né? Se a pessoa sofre de hipoglicemia, também não é indicado jejum intermitente, né? E, mais uma vez, na hipertrofia pode ser menos efetivo, não quer dizer que não seja, né? Mas é menos efetivo do que uma dieta mais fracionada. Então pode atrapalhar. Mas não emagrece mais do que as outras. Vai depender, mais uma vez, da restrição calórica, né? Nós temos duas perguntas feitas por nossos telespectadores que eu queria que você desse uma olhada. Só olhar na tela que a gente vai ver o que é. Qual tipo de dieta é melhor? Qual tipo de dieta é melhor para você? Basicamente é aquela dieta que você consegue seguir, né? É aquela dieta que você vai ter uma adesão muito grande, então pegou um paciente que ele vai fazer jejum, ele consegue seguir o jejum, vai ser excelente para ele. Agora, se é um paciente que não consegue fazer jejum intermitente, que ele prefere um consumo a cada 3 horas de alimentos, essa dieta vai ser melhor para ele. A gente não pode pegar o paciente e forçar ele em uma dieta. A gente tem que entender o que ele gosta, entender o que está atrapalhando e readequar conforme a rotina dele. Então a gente acaba que não tem uma dieta mais indicada. Tá? Tem muita briga na literatura com isso daí. No final, a maioria dos estudos mostra a mesma coisa. Adesão, restrição calórica. É o principal. Bom, outra coisa, deve ter uma outra pergunta, né? Essa foi a primeira, deve ter uma outra. Uma dieta feita sem acompanhamento médico pode resultar em baixa imunidade? Pode, bastante. Mas todo mundo faz tudo quanto é bobagem, dieta de Hollywood, dieta Sim. do abacaxi. Na verdade, se for ver, a maioria das pessoas que me procuram depois de ter feito alguma bobagem ali na clínica, mas é normal, né? Mas sim, tem bastante risco para baixa imunidade, principalmente quando a gente faz uma restrição calórica muito agressiva. O que seria muito agressiva? Vamos pensar que seu gasto calórico é 2.500 calorias. Você fala, não, vou consumir apenas 500 calorias, fazer uma dieta HCG, né? É arriscado, é muito arriscado. Pode atrapalhar muito seu sistema imune, pode atrapalhar muito a formação de hormônios, pode atrapalhar muito sua resistência. Muitos dos carboidratos, na verdade a glicose em si, ela poupa proteína. E o que a gente tem na proteína também é aminoácidos, claro, que é a glutamina principalmente, que atua na sua imunidade. Então, se a gente não está poupando ali a glutamina, você pode ter uma imunidade um pouquinho mais baixa, ela pode cair e isso pode ser arriscado. Principalmente em alguns pacientes de risco, como idosos, como crianças, a gente tem que ter um certo cuidado. Dieta vegetariana. Essa, meu pai fazia. Mas ele tinha intolerância à proteína animal. Mas comia ovo, comia queijo, Sim. Enfim, mas não comia carne. Sim, ele fazia uma vegetariana, só que não totalmente restrita, né? Eu sigo basicamente essa dieta na semana e no final de semana, como eu não restrito totalmente carnes, eu consumo mais carnes no final de semana. Tá. Ela é positiva quando a gente não faz aquela vegetariana do biscoito recheado, do sorvete, da lasanha. Pô, pelo amor de Deus. Que aí você corta a carne mais... Gordura trans e caiu, então. Aí acaba que não é tão útil assim, né? Pode ser um problema. Mas se você faz uma dieta vegetariana e você faz ela mais rica em frutas, em vegetais, leguminosas, grãos integrais, são aqueles carboidratos mais saudáveis, ela é bastante útil. A gente tem que tomar alguns cuidados com alguns nutrientes que a gente encontra principalmente em alimentos animais, né, que é principalmente a vitamina B12. Outros nutrientes a gente até consegue em outros alimentos, como cálcio, como zinco, mas a gente tem que tomar cuidado também com a disponibilidade que a gente vai encontrar nos alimentos à base de plantas. Então, é fundamental um acompanhamento para não surgir um déficit ali a longo prazo. Quer dizer, tem que substituir a carne, mas de uma forma saudável. Exatamente, né? A gente não está pensando apenas na restrição de carne e consumo de frutas, vegetais, leguminosas. A gente tem que pensar nos nutrientes que tem ali. A gente consegue adequar totalmente, até se a gente restringir ovos e leite, a gente consegue adequar, algumas vezes com suplementação. Mas a gente tem que tomar cuidado porque não é simplesmente restringir. Tem alguns nutrientes que podem ficar em déficit e isso a longo prazo pode ser um problema, como vitamina B12, né? Está muito ligado a deficiência dela à anemia. Ferro também, pode faltar um pouquinho de ferro se a gente não tomar cuidado. Claro que a gente consegue com outras fontes de alimentos, né? Como feijão, por exemplo, mas tem que tomar um certo cuidado também.
Felipe, eu só tenho que agradecer a você. Imagina. Você quer deixar algum contato? Quero deixar, pode ser rede social? Pode ser o que você quiser. Tá, minha rede social no Instagram é @NutriFelipeAlmeida. Tá. Eu tô todo dia lá falando bastante sobre dieta, sobre suplementação e queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Felipe, pelo amor de Deus. Você já Cadeia disse que não Nacional. recomenda nenhuma dieta, mas que todas elas são recomendáveis. Então tá tudo certo. Depende para quem, né? Então Claro. a gente não pode ser extremista também em nenhum ponto, né? Porque, Claro. querendo ou não, é a saúde das pessoas que está em jogo, né? Tem que ser harmonia, tem que ser exatamente. equilíbrio, né? Essa que é a verdade. Exato. Obrigado, Felipe. Imagina. Obrigado, Obrigado, meu irmão. Ian. Ó.